Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos de bem. Bom, hoje eu vim trazer aqui pra vocês toda essa história, né, que tá acontecendo aí com relação à ex-sinhazinha do Boi Garantido, né? Todo esse evento, essa questão, né, cultural aí de Manaus, envolvendo o Boi Bumbá, e parece que ela era ex-sinhazinha, já foi sinhazinha do Boi Garantido, que, coincidência ou não, né, esse ano aí tivemos a Isabelle no BBB e trouxe, né, a luz aí, pelo menos eu fui conhecer bem mais depois da Isabelle. E querendo ou não, né, a gente tem aí essa situação se apresentando agora, envolvendo a Dídia, depois que ela desencarnou, e tudo que veio à tona com isso, envolvendo aí a família dela, e, ao que tudo indica, uma seita familiar que eles tinham, chamada Pai, Mãe, Vida, se eu não me engano, em que eles acreditavam que o irmão dela era Jesus, a mãe dela era Maria, mãe de Jesus, e ela era Maria Madalena. Eles faziam utilização de muita substância ilícita, inclusive uma substância que eu nem sei se é permitido falar aqui, mas eu também não gostaria de ficar citando o nome, né? Que é uma substância, um remédio, algo que é utilizado com animais, né, principalmente de grande porte, então é principalmente aí de uso veterinário, parece que se usa também em pessoas, parece que também já tem aí um hábito, um costume de se usar dessa forma, né, recreativa, se assim podemos dizer, porém também não é permitido. E eles faziam bastante uso dessa substância, e não só isso, incentivando e fazendo com que outras pessoas, inclusive pessoas que participavam dessa seita, que eles colocavam dentro dessa seita, né, aliciavam, se assim podemos dizer, e essas pessoas, querendo ou não, acabaram, né, também sendo inseridas nessa situação e também ficando aí viciadas em várias outras substâncias que eles usavam, diversas substâncias ilícitas, de acordo com as pessoas aí ao redor. Outra parte da família também, né, diz isso, então é um caso que está sendo muito falado ultimamente. Vocês estão me pedindo bastante para trazer aqui para a gente ver através das cartas, principalmente para a gente se aprofundar mais e ver o que as cartas nos trazem de concreto, porque até o momento a gente tem aí diversas narrativas, né? Óbvio que a polícia já conseguiu trazer bastante informação, já tem bastante ideia aí do que pode ter acontecido ou não, inclusive que supostamente, se eu não me engano, era a avó dela, né, mas uma matriarca aí da família que teria desencarnado, e as pessoas acreditam que também foi por conta de substância que eles deram para ela. Então, assim, é muita coisa, né? Como eu falei, muita coisa está sendo levantada, e a gente sabe, principalmente quando o caso está muito recente assim, as pessoas trazem coisa, várias informações são ditas, e quando a gente vai ver lá na frente já não era bem assim, enfim. Então vocês estão me pedindo para trazer, para ver o que as cartas dizem, todos os aspectos, né, os contextos aí envolvendo essa situação, o que de fato acontecia, deixava de acontecer, né? Parece que eles já estavam sendo investigados há mais de 40 dias. Acredito que pelo que aconteceu com a avó, e não só isso, até mesmo as pessoas que participaram dessa seita em algum momento e conseguiram sair, devem ter denunciado as coisas que passavam lá, inclusive tendo relação com coisa de abuso de cunho íntimo, partindo desse irmão dela, por exemplo, que algumas mulheres alegam ter vivido, sofrido, até mesmo no sentido, uma das coisas, né, envolvendo uma suposta criança que estava ainda na barriga, que não vingou. Se assim, né, vocês compreendem o que exatamente eu tô querendo dizer.
Então parece que foi algo provocado. Não sei se diretamente ou por conta dessa substância. E eles já estavam sendo investigados e, inclusive, a Didia, ela também estava sendo investigada, porque afinal de contas ela também participava, fazia parte, né, dessa seita. Eram os 3 principais ali. E, principalmente, o que a gente vai saber, o que vocês estão me mandando mensagem querendo saber, que eu tirasse aqui através das cartas é: se realmente foi algo que, de repente, numa situação que ela acabou se colocando, ou seja, por conta de uso próprio, ela desencarnou, ou se houve aí o ato de alguém tirar a vida dela, de oferecerem ou injetarem essa substância nela, e aí a gente já sabe o que isso se chama, né, se denomina o ato de uma pessoa tirar a vida da outra. Então as pessoas querem saber se de fato alguém tirou a vida dela, se ela tirou a própria vida, porque parece que ela também sofria de depressão. Então esses principais aspectos, né, qual era o nível de inserção dela nessa situação e se de alguma forma alguém fez um mal para ela. Inclusive, a mãe acreditando que ela iria ressuscitar no 4º dia. Então vocês entendem que o negócio ele vai muito além, é bem complexo, tá todo mundo chocado com tudo que tá saindo aí, tudo que tá sendo dito. E é isso, enfim. Eu precisei aqui fazer esse resumão para vocês, né? Um pouco mais à frente aí eu falo melhor sobre isso, mas vamos ver aqui através das cartas o que a espiritualidade tem para nos dizer a respeito dessa situação, tá? Porém, antes disso, eu já peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo na tela para vocês. Tem um recado importante a respeito dessa rede social, que eu deixo aqui, né, o arroba, na rede vizinha, que vocês sabem bem, que eu fiz um outro perfil. Então é importante que vocês verifiquem se vocês estão me seguindo nesse perfil novo. É o mesmo arroba. Por isso que eu estou pedindo para vocês que é muito importante vocês verificarem se vocês estão lá seguindo. Se já estiver, beleza, ótimo, muito obrigada. Se não, vai lá dar uma olhada, porque às vezes você acha que está seguindo, mas você está seguindo o perfil antigo. Então vai lá no arroba Brilho de Carê, tá bom? E aí eu tô sempre notificando vocês quando saio de novo, sempre reposto vocês, por exemplo, quando vocês me marcam, por isso é importante. Deixe o seu like também no início do vídeo, que é muito importante, me ajuda na divulgação do vídeo e do canal. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E é isso, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Se você pulou a introdução, você não viu a principal explicação que eu dei, que eu passei aí para vocês a respeito desse caso. Ficou até muito longo, já falei até demais. Mas recapitulando aqui, o que eu vou trazer aqui para vocês, e a gente vai ver através das cartas, é principalmente o nível de imersão que ela estava nessa situação, quem de repente aí pode ser o cabeça ou o chefe, né, dessa seita, o que está por trás disso, se era de fato algo ruim, negativo, porque, gente, também era uma coisa que eu gostaria de pontuar com vocês. Eu gostaria de entender principalmente o intuito. Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente vê essa questão de seita, na maioria das vezes, ou de fato a pessoa sofre de alguma questão, né, de origem mental ou psicológica, que ela de fato acredita naquilo, ela realmente acredita, ou enfim, uma pessoa que tá ali se passando para conseguir alguma coisa com isso, na maioria das vezes de origem financeira, porque aqueles membros que estão ali
participando daquela seita, elas vão oferecer alguma coisa para aquela pessoa. Então a gente consegue ver situações em que as pessoas sofrem questões de origem íntima, na maioria das vezes, por exemplo, sendo homens, né? E aí eles têm grandes ou muitos seguidores e essa pessoa se aproveita do nível de influência que ela tem sobre essas pessoas e aí fala que tem que povoar a terra e dorme com todo mundo, que precisa construir o templo, a casa de Deus e usa as pessoas para trabalho sem remuneração. Aqueles seguidores vão lá e constroem um castelo para aquela pessoa, acreditando que estão trabalhando para algo divino. Ou, de fato, dessas pessoas darem dinheiro para esses líderes. Então, o que eu gostaria de saber é isso, tipo, qual seria o intuito disso? Por quê? Eu tô vendo as pessoas falando que essa seita foi criada com o intuito de colocar as pessoas nas substâncias ilícitas, fazer as pessoas utilizarem substâncias ilícitas, e isso na minha cabeça não faz sentido nenhum. O que as pessoas ganham com isso? Vocês conseguem entender qual o benefício? Pra mim, essa seita tá, no mínimo, assim, é novo isso pra mim. Porque existe, a gente vê esse tipo de situação, pessoas se dizendo ser Jesus, isso é muito comum, mais do que vocês imaginam. Pessoas que sim, fazem algum tipo de uso de alucinógeno, né? Nesses rituais ou questões relacionadas a isso. Mas sempre tem um porquê, um intuito por trás disso, como eu falei. Ou a pessoa de fato acreditando, ou ela ganhando alguma coisa com isso. E eu não sei se isso se encaixaria, sabe, no que diz respeito a essas pessoas, porque o que elas ganharam até o momento com isso? Mas isso era uma questão que eu gostaria não só de pontuar, mas dizer também que é algo que eu gostaria de ver a respeito dessa questão. E principalmente, né, se a gente consegue entender e descobrir aí como que aconteceu o desencarne dessa moça, de que forma, se isso foi criminoso ou não, porque ainda teria aí a possibilidade, provavelmente, dela ter feito isso com ela mesma. E ver aí, né, para além disso que as cartas têm para dizer pra gente. Mas vamos lá, ver o que as cartas nos dizem a respeito dessa situação, a respeito dessa questão envolvendo aí essa seita. Às vezes, ser médium dificilmente vai ter seu lado bom, né? Mas cada um com as suas questões, mas ser médium empata, meu Deus do céu, é complicado. Você fica realmente ali, você tem os efeitos do que a pessoa estava sentindo. Vamos lá.
Ai, gente, bem difícil, porque assim, também é uma questão que não tem como colocar a culpa só nas pessoas, tá? Vai muito além, é uma coisa de pessoas doentes deixando gente doente, pessoas machucadas deixando gente machucadas. Um ciclo onde, sabe, de obsessor que sofre obsessão. Entende? É bem complicado porque não existe um inocente, tá? Pode existir um menos pior? Pode. Pode existir o que é pior? Pode, sim. Isso eu já vou pontuar. Mas o que eu tô querendo dizer é que também não dá pra colocar ela numa posição de vítima, tá? Em algum momento pode ser que ela tenha se tornado, mas principalmente por toda a trajetória, como começou, quando começou. Pode ser sim que em algum momento ela tenha se tornado uma vítima, sim, porque em algum momento eu acredito que a pessoa não. É como se ela não tivesse mais escolha ou vontade própria. E aí você fica naquela posição e eu acredito que em algum momento ela pudesse sim ter desejado sair ou parar. Se é que não foi até mesmo o que levou ela a essa situação do desencarne. Por isso que eu digo que se ela foi vítima, pode ter sido bem mais pro final. Por isso. Porque em algum momento ela pode ter desistido, em algum momento ela pode ter desejado parar. Eu vejo ela querendo parar, mas não deixando. Alguém não deixando, tá? Aí o que eu falo pra vocês, ó. Às vezes, parece que eu tô aqui de repente, né? Chovendo no molhado quando eu falo. É isso, é esse cenário que nos mostra quando alguém próximo, alguém que você confia, alguém que de repente até mesmo deveria te proteger, ou que você acredita que não te fizesse mal ou que não te faria mal, vai lá. O amigo urso, né? E é muito complicado, porque eu não acredito que tivesse alguém são naquela situação. Estou tirando a culpa de alguém? Não, mas é bem complicado quando tá todo mundo fora de si. E isso é real, tá? Pode sim ser agravado tudo que a pessoa já tem dentro dela. Então, em algum momento, sim, pode ter até ser que eles tivessem começado juntos, que era algo que eles faziam em conjunto. E até mesmo eu não sei em que nível que isso não tinha um intuito, porque eu enxergo muito como se fosse um negócio, tá? Eu sei que eles tinham até mesmo um negócio juntos, se eu não me engano, era salão, né, de beleza. Até mesmo parece ser que teriam até mesmo mais unidades, tá? Gente, pode ser que em algum momento, não só com relação a essa leitura, até mesmo várias outras aí que vocês vejam, que fica complicado. Eu não sei se muitas vezes eu sou clara no que eu tô querendo passar ou falar, mas o que eu sempre falo pra vocês é complicado, porque eu tenho aqui um trabalho de dupla, tripla função, que é ler, interpretar as cartas, receber o que eu tô recebendo mediunicamente, várias coisas que passam na minha cabeça, eu tendo que filtrar e passar para vocês, né, de forma que vocês compreendam. Mas é isso. Eu vejo muito esse aspecto de um negócio de família.
Eu não sei se eles acreditavam que isso, se essa questão dessa seita, essa questão desse culto religioso que eles estavam fundando fosse, de uma forma ou de outra, impactar, influenciar positivamente no que diz respeito ao trabalho, à empresa, num sentido financeiro, no sentido de prosperidade. Entendem? Porque tem muito isso, tá? Pode ter muito esse fundo, porque, ao final de contas, as pessoas sempre buscam por alguma coisa. Quando a pessoa, enfim, se insere numa religião, no culto, seja lá o que for, ela tem um intuito, um objetivo. Eu, por exemplo, me conectando com a espiritualidade, trabalhando com o que eu trabalho, meu objetivo é ajudar pessoas. É auxiliar, orientar. Meu propósito. Todo mundo tem um. Eu não tô vendo que esse era o deles. Então tem gente que tem um propósito, sim, de ser o instrumento da espiritualidade, de auxiliar, de fazer caridade. E tem gente que quer dinheiro. Tem gente que quer ganhar alguma coisa em troca. E foi o que eu falei pra vocês a respeito da questão do que as pessoas ganham com isso. O que ganha? Porque na maioria das vezes, quando é culto, ou de fato a pessoa acredita naquela coisa que ela tá inventando, ou ela tá querendo alguma coisa com isso. Tá querendo ganhar alguma coisa em troca. Eu acredito sim que o objetivo era trazer mais pessoas para isso, colocar mais gente nisso. Isso é muito mais provável, possível para mim, e aí eu acredito que as substâncias ilícitas eram só um instrumento, tá? Eu, às vezes, até mesmo paro de colocar as cartas aqui, porque senão eu posso acabar me perdendo, né? Que aí eu vou ver coisa a mais e eu vou acabar perdendo o que eu já tenho aqui. Mas as substâncias ilícitas era só um instrumento para manter as pessoas sob controle. Porque, mais uma vez, eu vi as pessoas falando que era uma seita para viciar pessoas, para colocar pessoas no mundo dessas substâncias. Não era só. A substância era só um meio. E eles queriam mesmo era arrecadar pessoas. Tinha esse propósito. Não só arrecadar, quanto controlar, tá? Porque, afinal de contas, dentro disso, dentro dessa situação, a pessoa não consegue sair, né? Vira, de fato, ali uma marionete. Fica muito mais fácil você manipular as pessoas, entende? Muito mais. Bom, tem alguém ainda que tá solto ou que fugiu, algo assim? Que pelo que eu vi eles foram presos, né? O irmão e a mãe. Tomara que eles não... Ai, gente, ainda tem grande chance deles ficarem em liberdade, tá? Tem. Final de tudo, nada acontece feijoada? Isso. Porque eles podem estar presos agora. Vão passar por alguma coisa, investigação, pode ser mesmo ir pra julgamento. Ai, pegou não sei quantos anos de cadeia. Mas vai ficar? Vai ficar preso? Eu, assim, diria que não, tá?
Agora, meu Deus do céu. Te conto. Se eles tinham pretensão espiritual, de verdade, se eles acreditavam mesmo nisso, eu não sei. Já vou falar um pouco sobre isso. Mas que eles estavam sendo usados espiritualmente, eles estavam sim. Nossa, eles estavam inseridos. Eles estavam inseridos numa situação espiritual que você não tem ideia. Num nível, vocês podem imaginar, num negócio que tá trazendo tudo que a negatividade gosta, substância ilícita, vícios, assim, pessoas viciadas, dependentes. Não só isso, mas contaminando pessoas ao redor, trazendo sofrimento não só para as pessoas que estão inseridas nisso, mas para as pessoas que estão em volta dessas pessoas. Tudo quanto é sofrimento e coisa ruim que se pode fazer com outro ser humano, eu diria assim, que com relação a abuso, pode ser até mesmo que isso acontecia, e até mesmo dando em desencarne. O que vocês acham que essas pessoas atraem com isso? Luz é que não é, vocês podem ter certeza. Não é compatível com essa situação. E o que eu falo sempre para vocês desde muito tempo, o mal e o bem a gente reconhece pelos frutos. Sempre, sempre. Os efeitos que causam não só na vida das pessoas, quanto até mesmo as consequências disso tudo. Onde tem tudo isso, a luz realmente que não vai ter. E semelhante atrai semelhante. Então, o tanto de trevoso, com certeza, que esse povo atraiu, não tá no gibi. E vocês sabem que dificilmente eu falo sobre isso, né? A gente já trouxe até mesmo casos aqui que, não, vamos ver aqui, né? As pessoas dizem que essa pessoa foi vítima de um ritual maligno. Vamos ver aqui se fizeram um trabalho espiritual para essa pessoa. Na maioria das vezes, vendo, não é nada disso. As pessoas gostam muito de utilizar essa situação para trazer sensacionalismo. Mas onde a gente vê que não é a ideia, não era o intuito, é justamente aí que a gente tem. Irônico, né? Num negócio que se chama aí Pai, Mãe, Vida, em que um é Jesus, o outro é Maria e a outra é Maria Madalena. Eles não têm nem assim, um sinalzinho da presença desses seres de luz. Então é bem complicado no que diz respeito a isso. Eu vejo essa questão e o pior é toda a questão kármica que esse povo vai levar, tá? Porque eles não precisavam. Pode ser que eles tivessem algum tipo de caminho espiritual e eles tomaram um caminho completamente oposto. E o que eles vão levar para além da vida é muito pior. Porque tem não só o que eles atraíram com isso de negatividade, quanto até mesmo as vítimas que eles fizeram. Isso vai render sim alguns obsessores. Daí, esses seres humanos vão, né, e reencarnam numa próxima vida e ficam se perguntando: meu Deus, o que eu fiz para merecer? Por que esse obsessor não me larga? É isso.
Eu espero mesmo, pelo menos as vítimas, né, que ainda se encontram aí, que consigam seguir em frente, perdoar, enfim. Mas o estrago que essas pessoas fizeram na vida das outras pessoas é grande. Vocês imaginam com relação ao espírito dessa moça, desencarnar dessa forma, estando inserida em vícios. A pessoa entra num looping, assim, tipo, frenético, em que ela não sabe nem mais como foi que começou, como que ela se inseriu naquilo. Sem mesmo, muitas vezes, entender o que de fato aconteceu. Ela chega no outro plano confusa, na maioria das vezes até mesmo ainda com vícios. Então é bem complicado, gente, e muito sério. Com isso também eu gostaria de aconselhar vocês a respeito disso, para vocês terem cuidado onde vocês se inserem. Observem bem. Não estou falando das religiões tradicionais e tal. Observem principalmente se você conhecer uma pessoa que ela diz ser Jesus, por exemplo. Começando daí, né? Ou que te faça ingerir algum tipo de substância. E existe muito mais disso que vocês imaginam e pessoas que estão vivendo essa realidade nesse momento. E aí depois que você colocar alguma substância pela primeira vez na sua boca, já era. Na sua boca ou enfim, em outros lugares. Para você conseguir sair é muito difícil. Então eu acredito que para além de tudo ainda serve de lição, tá? Pelo que eu vi, assim, até mesmo pelo mecanismo da situação, as pessoas dizem que a líder, a cabeça, seja lá o que for, que era a mãe, né? Eu não sei, a mãe, eu diria que ela é uma pessoa que provavelmente era a que mais acreditava na situação. Não tô dizendo que ela era boazinha, que ela não tem culpa, nem nada do tipo. Se fosse falar de alguém que acreditava mesmo naquilo que estava vivendo, era ela. Pode ser que ela de fato acreditasse. Não só naquilo que eles viviam em si, né? Quanto até mesmo espiritualmente. Vai ver que ela de fato acreditava que ela era Maria. Os outros eu já não sei. Eu não acredito que a Dídia acreditava de fato. Até mesmo porque eu vejo ela muito confusa. Pode ser que a questão dela não estar bem emocionalmente, psicologicamente, pode ter colaborado bastante? Sim. Eu acho que em algum momento ela só não viu mais como sair. Mas provavelmente no começo ela se deixou levar. Mas acreditar plenamente, eu não diria. Até mesmo por conta dessa situação que eu vejo, em algum momento ela querendo parar, ela querendo sair. A mãe, se bobear, ela vai acreditar ainda por um bom tempo. Se é que vai deixar de acreditar. Se deixar, se disser que deixou de acreditar, é balela. Chegar ao nível da pessoa estar inserida nessa situação dessa forma. Ele, eu acredito que tinha interesses muito além. Muito além com relação a isso. Com relação a ele, eu vejo já uma coisa bem mais maléfica. Porque amanhã eu vejo essa coisa de crença e tudo mais, tem as questões envolvendo, mas ruindade, maldade mesmo, eu vejo nele. Porque pode ser que elas não tivessem interesses pessoais obscuros nisso tudo. Óbvio que tudo que acaba acontecendo é ruim, mas eu tô falando com relação ao contexto em si da situação. De repente acabar não só provocando, causando, né, despertando
coisas ruins, fazendo mal às pessoas, por exemplo. Eu acredito e diria sim que partiu muito mais dele. Se é que ele não foi a pessoa que inseriu elas nisso, né? Apesar dessa questão que eu falei, que a mãe representa muito mais essa coisa, né, da crença. Pode ser que ele tenha contaminado a mente dela dessa forma, ou vice-versa, porque a crença genuína mesmo era dela. Ele, no mínimo, deve ter ali, ou no máximo, né, se aproveitado bem mais da situação do que tudo. Enxergado o meio de se aproveitar, de se beneficiar disso. E provavelmente com esse papo que eu falei para vocês, de ajudar emocionalmente, psicologicamente, de ajudar nos negócios, de ajudar de repente na prosperidade, na evolução da família. Coisas eles queriam ganhar com isso, sim, tá? Apesar de eu não ver só isso, sim, provavelmente foi o que fez com que eles entrassem nisso, que eles começassem isso, por exemplo. Todas essas motivações, né? Ai, porque é bom, ai, porque não sei o que lá, né? Se conectar espiritualmente, se desenvolver espiritualmente, evoluir espiritualmente, consequentemente, isso vai auxiliar em outras questões. Daí, né, segundo eles dizem que para meditar, para conseguir se conectar com a espiritualidade, vocês precisam aqui, né, utilizar essas substâncias ilícitas. Senão não funciona. Daí, resultado é o que a gente tem agora. Todo esse cenário. De toda forma, eu não vejo e não diria que essa moça, ela tirou a vida dela, que ela fez isso com ela mesma, só. Mais uma vez, é muito mais uma coisa de obsessor e obsediado. Não tem jeito, tá? Obsessor, que é obsessor do obsessor, sabe? Tipo, é um fazendo mal pro outro. Um fazendo mal pro outro. De repente, em algum momento, até mesmo sem ter consciência disso, sem saber. Porque chega um momento, a pessoa tá tão confusa mentalmente de tanta substância na mente que ela não consegue mais pesar, sim, as consequências. Isso é óbvio, não é querendo tirar a culpa, mas é a realidade. A pessoa não tem consciência de tudo que ela está fazendo. Tanto que eles foram, né, presos e o delegado, né, o pessoal da delegacia não conseguiram lá pegar o depoimento deles. Precisam esperar, não sei se já conseguiram, mas precisaram esperar que passasse os efeitos. Que eles não diziam nada com nada. Então é literalmente isso, tá? E pode ser que eles vivessem assim o tempo inteiro. E aí vai que, justamente nesse momento, eles entraram numa questão, numa loucura. Não sei nem como chamar, delírio, com relação àquilo que eles acreditavam e com o que estava acontecendo com ela. Provavelmente ela passou mal devido provavelmente às próprias substâncias. Ela já não vinha bem, então não é uma coisa também que foi da noite pro dia, tá? E foi de repente, tipo do nada, ou alguma coisa tinha que ocasionar isso. Não. Pode ter acontecido até mesmo algum conflito, porque ela queria parar. Ela queria parar. Isso eu posso dar certeza pra vocês, ela queria. Se é até mesmo que ela não tentou sair, que ela não tentou procurar ajuda e não deixaram.
não deixaram. Impediram ela de fazer isso. Devem ter dado mais substância para ela. Eu enxergaria isso sim como se alguém tivesse tirado a vida dela. Eu não diria de outra forma, porque afinal de contas, a partir do momento que não é de forma natural e a partir do momento que ela não faz isso com ela mesma, que alguém fez, isso tem um nome. Estando consciente ou não, não importa. Alguém, sim, pode ter aplicado ou dado alguma coisa para ela. Nisso, provavelmente, viram que ela ficou pior. Se é, até mesmo, enfim, que não viram que ela ia perder a vida, por exemplo. E alguém deve ter recebido uma mensagem da espiritualidade. Gente, eu tô rindo, eu sei que o negócio assim é porque vocês não imaginam. Eu tô tentando passar para vocês de forma mais clara. Mas a forma que eu tô enxergando e o que eu falei para vocês com relação à espiritualidade negativa. E aí o que eu ia falar? Que alguém deve ter recebido uma mensagem da espiritualidade que alguma coisa ia acontecer e tal, que isso poderia acontecer, mas que ela ia ressuscitar no quarto dia. Só que vocês conseguem adivinhar e chutar de onde veio essa mensagem? De Deus? Não foi. Aí a gente vai pro que eu falei pra vocês. Quando eu vi, eu falei assim, que alguém recebeu uma mensagem que eu olhei e falei, já posso imaginar quem deu a mensagem. Os espíritos que estavam ali em volta se aproveitando da situação. Obsessores, encosto, trevoso. Porque se tem uma coisa que eu vejo que eles de fato acreditavam, era isso também. Que isso fazia parte do negócio espiritual, seja lá o que for, essa loucura que eles estavam inseridos. Eles acreditavam nisso, eles acreditam realmente que ela iria aí ressuscitar no quarto dia, o quarto, terceiro dia, eu não sei, acredito que é quarto. E se não aconteceu, foi porque alguém atrapalhou. De repente, porque alguém levou ela para o hospital, né? Porque houve uma intervenção de alguma forma. Porque se fosse por ele, de repente até mesmo deixava lá, em casa. Para poder ela ressuscitar, né, em paz e vontade ali. Mas se tem algo também que eu posso dizer para vocês com certeza é que isso era uma tragédia anunciada de qualquer forma. Por quê? Se não fosse isso, iria ser uma outra coisa. E não exatamente da forma que aconteceu com ela. A gente poderia até mesmo ficar sabendo algo poderia acontecer num sentido de algum tipo de sacrifício. Por exemplo, se é que não aconteceu no que diz respeito a esse bebê que parece que perdeu a vida. Parece que na barriga da mãe. Não sei quem, que mãe, que circunstância, quando, porquê, que bebê. Mas vocês conseguem entender? Eu vejo muito isso, tá? Vejo muito isso, que algum tipo de sacrifício, se não aconteceu, poderia acontecer sim. Então, de toda forma, uma tragédia ia acontecer. Se não, até mesmo pior. Porque a gente poderia ver algo a um nível coletivo. E agora, eu verbalizei sem saber o que eu estava vendo com relação ao intuito deles quererem arrecadar mais pessoas para essa seita.
Meu Deus do céu. Porque essa galera eu não sei, de repente a medicina explica, a psicologia explica. Elas têm uma coisa de querer livrar a humanidade, limpar a humanidade, recomeçar a humanidade. E elas acreditam que elas vão conseguir fazer isso. Tanto num nível de, por exemplo, criar uma raça pura. Isso a gente vê muito também. Aí eu vou e eu, que sou Jesus, vou e fico com um monte de mulheres, engravido elas. E aí vão nascer só bebês puros. Exatamente. Acontece. Nesse nível e a nível também de vocês são os escolhidos, a gente precisa se sacrificar pela humanidade e a gente vai encontrar Jesus de perto. Isso a gente viu também. Uma questão, né, que a gente não pode usar a palavrinha aqui, mas que a nível coletivo, pessoas tiram as suas vidas. Então entendem que esse negócio poderia ficar muito pior. E iria, sim. Se não fosse essa moça, seria uma outra situação. De toda forma. E aí, para concluir, que eu acredito que a gente já viu tudo, né? A gente viu aí se foi ela ou não que fez isso com ela. Todos os meandros aí envolvendo essa seita. Com relação a esse moço, principalmente, que eu acredito que era um dos piores aí. E todas as motivações dele com relação a isso. Muito mais a nível do que ele gostava de fazer com as pessoas, tá? E com relação, concluindo, né? Com relação à questão do depois. Depois de tudo isso, né? Se eles vão ficar presos ou não, e que logo no início já falei pra vocês quando eu vi aqui, meu Deus. Dificilmente eu acredito que eles vão ficar presos. Eu não sei se ainda tem alguém em liberdade, se alguém ainda tá fugindo, mas eu acredito que eles prenderam, né? O pai não, a mãe e o filho, o irmão e a mãe da Dídia, né? Mas eu acredito que pode ser que eles sejam livres, sim. De toda forma, eu acho que dificilmente eles vão ficar presos. Dificilmente. E pode ser que, por exemplo, respondam em liberdade, que paguem fiança ou algo do tipo. Principalmente se eles forem umas pessoas que são bem financeiramente, o que eu acredito que sim. Principalmente através da própria Dídia, né? Que ela tinha, se eu não me engano, era dela, né? Esses salões, ou salão de beleza. Acredito que era um negócio de família, porque a mãe também trabalhava, não sei se o irmão sim. Mas provavelmente através dela, né? Eles conseguiram aí bastante condição financeira também, né? Mas de toda forma eu vejo isso colaborando bastante. E sim, grande chance deles ficarem em liberdade. Eu vejo um homem em liberdade aqui, de toda forma. Se não tiver alguém ainda que tá fugindo, beleza, né? Mas, principalmente ele, pode ser que tá me mostrando, tá? Dificilmente eles ficando presos, mais uma vez. Pode ser que esteja, pode ser que seja condenado, o que for. Ficar preso, pagar pela pena aí em regime fechado, dificilmente, tá? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, né? Tenha ficado tudo claro, que eu tenha passado tudo da melhor forma aí pra vocês. Que é muita coisa, tá, gente? É muita coisa. Mesmo, assim, vocês não têm ideia, tá? Com relação à questão da avó, por exemplo,
Ah, Jéssica, você diria que de fato isso aconteceu, que a avó perdeu a vida por conta dessa situação, foi na mão deles, foi dessa forma que aconteceu? Diria sim. Porque eu vejo outro desencarne, se não outros. Por isso que eu citei para vocês a situação do bebê, possível bebê, essa situação aí, né, com relação a essa criança que ainda estava na barriga. Se não, até mesmo outras situações. Mas sim. Desencarneis no plural. Não se trata só da Didia, tá? É isso. Deixem aí nos comentários se vocês estão acompanhando esse caso, o que vocês pensam a respeito disso, né? Se vocês estão ouvindo falar aí. Não se esqueça também de deixar a sugestão de vocês para o próximo vídeo que vocês querem que eu traga aqui. Não se esqueça também de deixar o seu like, se você não deixou no início do vídeo. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.